O Acordo de Não Persecução Civil, o conhecido ANPC, no âmbito da improbidade administrativa. Esse tema é um tema importante, é um tema ainda relativamente novo, seus contornos estão sendo construídos pela jurisprudência e pela doutrina, e ele é o tema do nosso vídeo de hoje. Veja bem, para começar, para ter um ponto de partida, vamos adotar a seguinte premissa. O ANPC, o acordo, ele sempre foi vedado, foi expressamente vedado pela lei de improbidade em sua redação original. A compreensão que se tinha, esse dogma, era um dogma de que não se podia fazer acordo com o agente ímprobo. Somente sentença judicial poderia resolver a questão, resolver o caso. Essa perspectiva ela caiu com o pacote anticrime em 2019. Aquela lei penal que ficou apelidada de pacote anticrime, ela trouxe a possibilidade do acordo de não persecução penal, um acordo sobre o aspecto criminal. Então, imagine, uma conduta que ao mesmo tempo configura ato ímprobo e crime, o agente responsável, o imputado, ele poderia fazer um acordo na ação penal, no processo criminal, mas não poderia fazer no ANPC. Então, percebeu-se essa incongruência. E lá no pacote de crime o ANPC já foi previsto, embora sem muitos detalhes, sem muitos contornos. Aí veio a nova lei de improbidade e resolveu a questão com um melhor tratamento normativo. Então, a regra é, até o pacote de crime não se falava, era vedado o acordo. Hoje, atualmente, é permitido e é regrado, é regulamentado na nova lei de improbidade. Esse acordo, contudo, ele tem dois requisitos centrais e iniciais, dois resultados mínimos, digamos assim. É preciso que o acordo alcance dois resultados mínimos para que ele possa ser celebrado. Primeiro, é o integral ressarcimento do dano. Se teve dano ao erário, ele tem que ser ressarcido para que o acordo seja celebrado. Segundo, é a reversão para a pessoa jurídica do patrimônio, da vantagem indevida auferida pelo agente. Detalhe, ainda que oriunda de agentes privados. Então veja, se um agente público recebe um valor indevido de um agente privado, sem que isso gere diretamente um prejuízo ao erário, ainda assim esse valor vai ter que ser revertido, porque não se pode cogitar de um acordo que permita que o agente ímprobo permaneça com a vantagem que ele recebeu em razão da improbidade administrativa. Percebem? Então tem que recuperar o patrimônio público e tem que reverter para a pessoa jurídica aquela vantagem indevida. Esses são os dois resultados mínimos exigidos pelo artigo 17b da lei de improbidade. Mas veja, além disso, tem um procedimento mínimo, tem condições operacionais, procedimentais definidas na lei. Para que o ANPC seja celebrado, acompanha comigo aqui na tela. Você tem, primeiro, que realizar a oitiva do ente público lesado. Em qualquer caso, o ente público tem que ser ouvido. Vai se manifestar sobre o valor, sobre o tamanho da lesão patrimonial, etc. Segundo, tem que ter aprovação pelo órgão do Ministério Público, pelo órgão superior lá do Ministério Público, órgão de revisão, quando o acordo é feito na fase preliminar. Se for durante o inquérito civil, o MP tem que submeter o acordo ao órgão de revisão. Isso somente nessa hipótese. No curso da ação penal, da ação de improbidade, não é necessário. Terceiro, tem que ter homologação judicial, sempre. Não importa se o acordo foi celebrado antes da propositura da ação ou se foi durante o curso da ação, o acordo vai ter que ser submetido à homologação do juiz. E, finalmente, existe um quarto requisito que o Supremo suspendeu em ação de inconstitucionalidade, que era a oitiva prévia do Tribunal de Contas respectivo. Esse procedimento, o Supremo entendeu que não era compatível com a Constituição em juízo preliminar, cautelar, e o dispositivo está suspenso. Então, esse procedimento não está sendo observado, não precisa ser observado. Mas os outros sim, oitiva do ente público lesado, acompanhar a aprovação do órgão superior do MP e homologação judicial, essa última em qualquer caso. Ok? Então vejam, o artigo 17, parágrafo 4º, é muito relevante da lei de improbidade. Ele dispõe sobre o momento em que pode ser celebrado o acordo. E isso é legal, é importante que esteja na lei, porque no ano do processo penal isso gerou muita controvérsia, muita discussão. Gerou e gera ainda, de certa forma. Mas o fato é que, na improbidade, o artigo 17, parágrafo 4º, ele é expresso. O acordo pode ser celebrado na fase preliminar, durante o inquérito civil, a investigação preliminar da advocacia pública, ou seja, antes do processo, antes da propositura da ação de improbidade. Pode ser celebrado também no curso da ação, em qualquer momento da ação de improbidade, qualquer das fases. E pode ser celebrado ainda depois de julgada a ação, depois do trânsito julgado, ou seja, na fase do cumprimento de sentença. Então, em qualquer momento é possível celebrar. Agora, atenção,
É claro que um acordo celebrado após o trânsito julgado ele tem maiores condicionantes. Por exemplo, a doutrina defende, e eu concordo, que você não pode fazer um acordo, por exemplo, dispensando a perda da função pública de um agente que foi condenado, que tem coisa julgada para esse fim. É uma sanção executável de imediato. Então não pode ter um ANPC para essa finalidade. O que se defende é que o ANPC, lá na fase de cumprimento de sentença, ele tem que contemplar apenas as questões patrimoniais. Ele não pode alcançar as sanções pessoais, como suspensão de direitos políticos, perda de cargo público, etc. Não dá para fazer isso. É o que se defende e penso que é correta essa perspectiva. Né? Penso que seja correta porque, a rigor, na fase preliminar há mais espaço de transação. Na fase de pós-coisa julgada, né, depois do julgamento da causa, as balizas são outras e eu estou de acordo com isso. Agora veja comigo o 17b, parágrafo 2º. Esse artigo ele dá os parâmetros para o acordo. Em qualquer caso, a celebração do acordo a que se refere o caput considerará a personalidade do agente, a natureza, as circunstâncias, gravidade da conduta, repercussão social do fato, do ato de improbidade. Ok, tudo isso. E ainda, e aqui é importante demais, agora é importante demais, deverá observar ainda as vantagens para o interesse público da rápida solução do caso. Vou lhes dar um exemplo. Eu vi um ANPC sendo celebrado, não faz muito tempo, bem recente, esse ano, no MP de um dado estado. O MP propôs o acordo com umas sanções assim até brandas, eu diria. Mas eu fui olhar o caso com mais cuidado, olhei o processo e vi que o processo está na fase de citação de corréus. Tem réu que nem foi citado, ação antiga. O que isso quer dizer? Que a prescrição é inevitável. Agora em outubro vai prescrever. Vai prescrever. Talvez, não estou afirmando, mas pode-se cogitar de que o MP tenha avançado para um acordo. Por quê? Porque, balizando as vantagens para o interesse público, era melhor aquele acordo naquele modelo do que a prescrição inevitável, aparentemente inevitável naquele caso, que aconteceria em outubro. Então, gente, é isso. O ANPC é um tema que desperta muito debate, tem muita controvérsia. Eu falei aqui das balizas centrais, dos aspectos gerais. No curso que a gente está produzindo, a gente aprofunda todas as controvérsias em torno do ANPC, com detalhe, com critérios objetivos, pontuando as posições que se postam sobre cada matéria, sobre cada tema envolvendo o ANPC, mas aqui por hora isso dá a visão geral. Fica ligado nesse tema, esse tema é importante, ele é da moda e daqui para frente ele vai ganhar, eu acho que o amadurecimento do Instituto vai fazer com que ele ganhe ainda mais repercussão e ainda mais relevância. É isso, até o próximo vídeo.